Muito bom dia! Band Mulher está começando agora cheio de assuntos interessantes para a tua manhã de sábado. O Dr. Gilberto Laorgue Nunes esclarece: estresse e ansiedade podem causar doenças cardíacas? Uma dúvida que as pessoas têm: será que faz bem escovar os dentes com creme dental com flúor? Quem nos conta é a doutora Luiziane Tomazoni. Você já ouviu falar em testamento vital? Esse documento permite que você deixe registrado quais cuidados deseja receber caso não possa mais tomar decisões sobre a sua própria saúde. A doutora Virgínia Lobato Flores explica o que você precisa saber sobre esse assunto tão importante. A ciência já comprova os benefícios da gratidão para a nossa saúde física. Esse é o segundo episódio da série sobre o tema no Limonada Zen, com o Adriano Sescani. O verão está acabando e com ele as férias. Como ser produtivo no trabalho no começo do ano? Quem nos dará essas dicas preciosas será a educadora corporativa Luciene Scherer. E um assunto importante e sério que é preciso ser falado: maus tratos aos animais. Recebo aqui no estúdio o Matheus Lange, que é médico veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos só na Simoneto. Pois bem, a gente abre então o programa, o Band Mulher, com esse assunto tão importante, recebendo aqui o Matheus Lange, que é médico veterinário, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. E vamos começar, Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Falando desses casos mais recentes, que aconteceram na semana passada, 2 episódios de maus tratos aos animais, São Leopoldo e também em Passo Fundo. E eu queria começar perguntando sobre isso, quer dizer, para as pessoas que ainda não sabem, o que é considerado maus tratos aos animais? Então, maus tratos é qualquer ato que a pessoa comete ou que a pessoa se omite que cause desconforto, dor ou doença nos animais. Tá? Então, ele é um conceito bem amplo, mas ele então tem várias situações em que ocorrem esses maus tratos. Muitas vezes as pessoas não sabem que estão cometendo maus tratos, mas de fato estão submetendo ao animal algum tipo de sofrimento. Pois é, por exemplo, cães que ficam na rua, muitas vezes nem tem uma casinha direito e, por exemplo, com aquele calor que fez durante todo o mês de fevereiro. Exatamente. Então, isso é um caso que pode ser considerado maus tratos. Submeter um animal a condições do tempo, sem nenhum tipo de proteção, ou sem acesso à água, por exemplo, nesse calor que fez semana passada em Porto Alegre, isso é uma situação que pode ser considerada maus tratos. Se ela for cometida por algum profissional, por algum estabelecimento, é ainda mais grave, porque explora esse animal, seja para comércio, ou seja para atendimentos, enfim, veterinários, se torna mais grave ainda. Então é um cuidado que os proprietários de animais e estabelecimentos têm que ter nesse sentido. E aliás, nós não estamos falando só de pets, nós estamos falando também de cavalos, por exemplo, onde aconteceu esse cavalo que teve uma égua, na verdade, que foi amarrada ao para-choque de um veículo. Então, quer dizer, isso, na verdade, já se parou, já se proibiu, por exemplo, as carroças, aqui em Porto Alegre, por conta dos maus tratos. Quer dizer, o que é feito? Daí, quem vai lá? Como é que acontece quando existe essa denúncia de maus tratos? Bom, esse caso, particularmente, ele passou do maus tratos, ele é uma crueldade. Então, houve um ato intencional de machucar o animal. O maus tratos, a situação de maus tratos, ela é crime, é prevista em lei, é um crime, que com a atualização da legislação, inclusive, aumentou-se a pena prevista para esse crime de até 5 anos de prisão. Então, situações de maus tratos, geralmente, elas devem ser denunciadas para a polícia, para o Ministério Público, que vão tomar as medidas cabíveis em relação à situação do crime. Existem outros órgãos, por exemplo, as prefeituras municipais possuem secretarias, às vezes, específicas para bem-estar animal, que as denúncias podem ser encaminhadas para esse órgão também, que vão fazer a fiscalização e até identificar a situação de maus tratos para depois encaminhar aos órgãos competentes, órgãos de polícia. O Conselho Regional de Medicina Veterinária também recebe esse tipo de denúncia, tanto quando os maus tratos são cometidos por profissionais inscritos no Conselho,
ou estabelecimentos também submetidos à fiscalização do Conselho. Então nós recebemos essas denúncias também, averiguamos e quando constatamos situações assim, encaminhamos para o Ministério Público, principalmente para a Polícia Civil. Aliás, eu tenho que dizer aqui, porque como vocês sabem que eu sou amante dos bichos, né, eu vivo seguindo todas as ONGs e, enfim, a gente também tem que agradecer a eles, porque eles vivem recolhendo animais e principalmente animais muito maltratados, né? E esses animais que são recolhidos, né, que depois então há a denúncia e tal, o que acontece com eles? Bom, aí cada prefeitura, ou cada ONG, ou cada entidade tem o seu encaminhamento. Normalmente os animais são recolhidos, são mantidos temporariamente em lares temporários, ou são mantidos em estruturas maiores, que são os canis, né, que a gente chama de abrigos ou canis. Esses animais são medicados, são recuperados da sua saúde, e na maioria das vezes são submetidos ao programa de adoção, né? Sabe que na prática, muitas vezes, adotar ainda é uma cultura que nós não temos aqui no país, né, de adoção. Precisamos ter. Precisamos aumentar essa cultura, né? A gente tem ainda a cultura de compra de animais, mas a adoção ainda não. Então, mas o trâmite normalmente é esse, né? Resgatar, restabelecer e submeter à adoção esses animais. E a gente estava até conversando agora há pouco, não são só os vira-latas, não, gente, que são abandonados e maltratados. Os cães de raça também, muitas vezes são comprados, gatinhos, enfim, e depois não é o que a pessoa esperava, né, o que a família... E, aliás, até quem adota, muitas vezes, acaba devolvendo, né? Exatamente. Então, os cães de raça, a gente pensa, só é maltratado os animais vira-latas. Não. Inclusive, na cadeia produtiva, entre aspas, do cão de raça, também há situações de maus tratos. Então, os cruzamentos, a exploração de fêmeas, isso já são situações também preocupantes. E aí esses animais são vendidos, tudo bem, mas muitas vezes, como tu falaste, as pessoas adquirem, o animal começa a crescer, começa a dar trabalho, não tem é que um ursinho passear. De pelúcia. Exatamente, tem uma série de exigências que o animal tem que ser atendidas, e aí a pessoa acaba abandonando também. É muito comum a gente encontrar nesses abrigos animais de raça, animais assim até economicamente valiosos, mas que foram abandonados. Exato. Agora a gente tem que falar também da questão da punição, né? Porque a gente precisa saber se realmente essas leis e se a pessoa denuncia e se diz, a pena é tal, se essa pena é cumprida. Pois é. Como eu falei, ele é uma questão da polícia e do judiciário. A gente sabe dos problemas do judiciário do país, que muitas vezes a sua morosidade, enfim, as penas não são aplicadas com a agilidade que a gente gostaria. O que eu posso falar, assim, no âmbito do Conselho, que é um órgão de fiscalização, quando um profissional, seja um médico veterinário ou zootecnista, ele é configurado que ele submeteu o animal a maus tratos, o Conselho aplica suas sanções administrativas, né? E aí eu posso garantir que elas são aplicadas, que as sanções vão desde a advertência ao profissional até a cassação do exercício profissional, que inclusive já aconteceu no Conselho do Rio Grande do Sul. E uma outra coisa que eu acho importante a gente sempre lembrar, parece óbvio, mas não é, nunca devolver, né, esse animal para aquele dono que maltratou. Porque muitas vezes é o que acontece. Ah, não, vamos descobrir onde está o tutor. Mas que tutor? Se houve maus tratos, não tem tutor nenhum, porque isso não é um tutor, né? Isso é muito comum com os animais, com os cavalos principalmente, né? Então vai lá, o pessoal tem um cavalo, usa para trabalho, maltrata aquele animal, muitas vezes sem saber que está maltratando, muitas vezes a pessoa mais humilde não trata aquele animal inadequadamente. Esse animal é resgatado, né, restabelecido, e aí é devolvido para a pessoa. Se essa pessoa não tiver um acompanhamento, uma educação ou até uma fiscalização, o animal vai acabar voltando a ser maltratado. E eu vou te dizer, muitas vezes eu vejo cavalos pastando, né, em gramas perto de rodovias, de ruas, enfim. Isso também teria que ter uma fiscalização, porque é perigoso para todos. Exatamente. Não só para o animal, mas para as pessoas também, né? Sabe que um acidente envolvendo um animal de grande porte é, maneira às vezes, fatal, tanto para o animal quanto para as pessoas envolvidas, né? Qual conselho, assim, que o senhor daria, né, para quem está nos ouvindo, quem tem animais, enfim, quem acha que já viu algum tipo de maltrato também na vizinhança ou na própria família? Perfeito. Então, quando se desconfiar, mesmo eu não tenho certeza se é ou não, o importante é comunicar aos órgãos competentes. Quais são os órgãos competentes? Como eu falei, a polícia, Brigada Militar, Polícia Civil, o Ministério Público. Se a pessoa não tem acesso a esses órgãos, pode ir na prefeitura do seu município, né, fazer a denúncia, como eu falei, na Secretaria de Meio Ambiente ou na Secretaria Especializada de Bem-Estar Animal.
E nos casos, como eu falei, que envolvem profissionais, médicos veterinários ou tecnistas ou estabelecimentos, podem denunciar para o Conselho de Medicina Veterinária também. E outra coisa que tem que ter cuidado também, muitas vezes as pessoas pegam animaizinhos na floresta, né, em lugares, e não têm autorização de ter esses animais em casa. Exatamente. Isso é um outro problema, né? Então, a questão dos animais silvestres, ela tem uma legislação toda própria para isso, né? O animal silvestre ele não pode ser mantido em cativeiro, exceto sob autorização específica do IBAMA e dos órgãos competentes. Então, isso é um risco para o animal, que ele é um animal selvagem, não está acostumado com as pessoas, um risco para a pessoa, que pode ser agredida por esse animal, e um risco até sanitário, porque esse animal muitas vezes carrega agentes que podem causar doenças nas pessoas e nos outros animais, inclusive. Tá bom, olha, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Band Mulher. Foi um prazer, eu que agradeço. Que bom que a gente possa esclarecer muitas vezes isso para que as pessoas não esqueçam, né? Certo, muito obrigado. Obrigada mesmo. Bom, hoje no Limonada Zen, o Adriano Sescani fala sobre os benefícios da gratidão para a saúde física, já comprovados pela ciência. O hábito de agradecer faz um bem danado para a nossa saúde física. Pesquisas científicas já comprovam os benefícios para a melhora do sono, para o aumento da nossa imunidade e também para o alívio das dores. Quais os neuroquímicos que são liberados quando a gente pratica a gratidão? Endorfina e dopamina. Só que elas têm níveis diferentes, não é? E cortisona também. As pessoas ficam procurando prazer fugaz, por isso ficam nas redes sociais, aquele prazer rápido, né? O imediato. O imediato. Mas a gratidão não. Ela traz uma leveza, uma sensação de paz e de equilíbrio no corpo que faz com que as pessoas se sintam felizes de verdade, não felizes fugidiamente, né? Então, realmente, praticar a gratidão, ou sentir a gratidão, ou pensar sobre as coisas que tu é grato, faz uma transformação química no teu corpo que alivia o estresse. E as pesquisas científicas já dizem que é bom para o sono, para a imunidade, que alivia as dores. Tem pesquisas bem interessantes em hospitais com pacientes acamados ou com doenças graves, que realmente as pessoas que são mais gratas conseguem entender aquela situação que elas estão vivendo como uma forma de aprender e por isso são gratas por tudo que já viveram, que ressignificaram o seu passado, elas têm menos dor, elas se recuperam melhor, elas reagem melhor à medicação, elas se relacionam melhor e tem algumas pesquisas que chegam a dizer que elas melhoram mais rápido. Então, realmente, a gratidão faz muito benefício físico para as pessoas. Hoje em dia, que a gente está trabalhando horas e horas e horas e conectados o tempo inteiro para o sono, isso é fundamental hoje, né? É fundamental. Se tu não está dormindo, tu tem que começar a pensar. Tem alguma coisa que está desequilibrada. E com certeza a gratidão é uma delas, né? Não está conseguindo valorizar o teu dia a dia. Lembra que a gente falou que a gratidão é poder perceber tudo que eu vivi no passado, ter calma para viver o presente e ter autoconfiança para olhar para o futuro? Então, por que tu não vai dormir? Se tu não está dormindo, é porque tu não está conseguindo ser grato por tudo aquilo que tu está vivendo hoje, no agora. E aí, o sono vem, né? E a imunidade também. E a imunidade também. A imunidade, ela aumenta conforme nossos níveis energéticos. E como a gratidão tem um nível de 528 Hz no nosso organismo, isso é bem alto. Pra você ter uma ideia, o medo e a culpa é 20. A gente vive em medo e culpa. Né? Com uma baixa energia desta forma, como é que a gente vai dar conta de ficar bem? Mas com gratidão, nem que seja por 5 minutos, isso reverbera o nosso corpo muitas vezes e faz com que a gente tenha mais imunidade. Um estudo da Universidade de Indiana mostrou que pessoas que escrevem o diário da gratidão apresentaram momentos mais felizes e reduziram sintomas de depressão. A gratidão, ela é cognitiva. O que isso quer dizer? Que é capaz da gente aprender isto. Só que a gente vive uma sociedade que a gente não para pensar. A gente foi treinado, alguém nos treinou a não parar para pensar. A gente vai no banheiro com o celular. A gente fica o tempo todo distraído. Se ela é uma capacidade cognitiva, uma capacidade de reflexão e de pensamento, eu preciso pensar sobre a minha vida. Eu preciso refletir sobre as coisas para poder ser grato pelo aquilo que eu tenho, pelo agora. O que está agora?
Quem é que está sintonizado no agora? Se a gente está sempre no passado ou no futuro, sempre com medo das coisas, a gente não pensa mais. Então, para desenvolver a gratidão, a gente vai ter que começar a pensar na vida. E é um exercício. É um exercício e é aprendido. Então, primeiro a gente tem que começar a pensar o que eu estou fazendo hoje, pelo que eu sou grato hoje, o que está sendo bom hoje, o que foi ruim ontem, mas pode ser bom hoje. E é legal a gente escrever, falar. Se a gente for olhar em qualquer página na internet, vamos dizer lá, faça um diário da gratidão. Diário da gratidão, é bacana, a gente pode fazer isso. Mas a gente tem que se acostumar também a fazer até mesmo orações. Do que eu estou agradecendo pela vida? Independente de tu ser religioso ou não, a oração ela tem essa capacidade da gente poder parar, olhar para dentro e poder reconhecer aquilo que foi bom, mesmo as experiências ruins. Porque as pessoas que tiveram um passado ruim, por exemplo, que ficaram deprimidas, se elas têm gratidão, elas superam a depressão, porque elas ressignificam o passado. Foi ruim, mas eu aprendi. Então eu sou grato pela experiência que eu passei, porque hoje eu sou a pessoa que eu sou por tudo que eu vivi no passado. E isso é muita saúde emocional. O que é a terapia? A terapia é ressignificar o passado e ser grato pelo caminho, pelas pedras e pelo espinho que eu encontrei, porque me tornaram uma pessoa mais forte, mais resiliente, né? A gratidão cura? Não cura completamente, mas sem gratidão tu adoece. Porque a gratidão está muito ligada com a satisfação com a vida e com a qualidade de vida física e mental. Se tu não tem gratidão, tu não tem satisfação, tu não tem qualidade de vida. E aí tu fica doente. No terceiro e último episódio sobre gratidão, como esse gesto, esse hábito pode melhorar os nossos relacionamentos. Muito legal. E o nosso agradecimento, claro, ao Café da Catedral, né, por nos receber, e também à Roça Filmes por mais esse lindo trabalho. E que lindo que é o Jardim da Catedral Metropolitana. A gente estava encantado aqui, eu e o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que já está aqui comigo, que aliás é vizinho, mora ali perto, né, da Catedral. Vizinho da Catedral, exatamente. Muito lindo ali, olha. Muito, é fantástico. Muito bacana. Bom, hoje a gente vai falar de novo de mitos e verdades, porque eu acho que é o que mais realmente as pessoas acabam comentando umas com as outras, tendo dúvidas, e muitas vezes não levam para o médico, só ficam entre elas, né? Isso. E hoje a gente vai falar, primeiro, né, o primeiro mito ou verdade seria: estresse e ansiedade podem causar doenças cardíacas? Tudo bom, Regina? Bom dia. Tudo ótimo. Podem, tá? O estresse emocional, né, ele pode fazer com que a frequência cardíaca da pessoa aumente, né, predispondo a ter, por exemplo, arritmias cardíacas. Também causa uma elevação da pressão arterial. Tudo isso porque a ansiedade ela aumenta a circulação de adrenalina, que é um hormônio, que, como a gente sabe, que acelera o coração e tende a aumentar a pressão arterial também. Uhum. Então, existem já evidências de estudos epidemiológicos, né, sugerindo que pessoas que estão constantemente submetidas ao estresse, né, elas têm uma tendência a desenvolverem problemas cardiovasculares com maior frequência. Uhum. Existe uma situação clínica que, vamos dizer assim, representaria o extremo disso, que é a chamada síndrome do coração partido, que é um infarto que acontece com coronárias normais. As coronárias são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. Então, geralmente, essa síndrome acomete mulheres de meia idade, frequentemente está associado com um estresse emocional muito grande, perda de um parente próximo, de um familiar, uma separação, etc. E o que acontece é que uma região do coração, do músculo cardíaco, simplesmente para de contrair, né? Por causa... o mecanismo não está totalmente elucidado, mas é como se fosse um infarto. Uma região do coração, do músculo cardíaco, para de se movimentar, de contrair, e fica um aspecto característico, por exemplo, quando a gente faz o cateterismo cardíaco. Mas a gente vai injetar... Existe coração partido mesmo, exatamente, que às vezes a gente acha que não, né? Mas existe. Existe. Tá? E a gente injeta nas coronárias, as coronárias estão totalmente desobstruídas, né? E sobre a ansiedade, eu queria perguntar uma coisa, porque as pessoas que têm ansiedade geralmente têm crises, né? Então, essas crises, às vezes frequentes,
podem vir a ir piorando a ponto de chegar num problema de coração? Pode acontecer duas coisas, né? O estresse repetido ao longo do tempo fazer, por exemplo, com que a pessoa tenha um aumento expressivo da pressão arterial. E o mais importante de tudo é que estresse emocional agudo é muito bem reconhecido como um fator desencadeador, eventualmente, de um AVC, de um acidente vascular cerebral ou de um infarto. Então, às vezes, a pessoa tem uma doença pré-existente já, né? É uma outra situação. E quem já tem uma doença pré-existente, já tem obstrução de coronária, sofre um estresse agudo e isso causa um espasmo, uma trombose daquela coronária e ocorre um infarto do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Então, tanto o estresse continuado pode levar a pessoa a desenvolver problemas cardiovasculares, como pode causar uma crise aguda em quem já tem um problema pré-existente. Bom, o outro mito ou verdade, que eu acho que a gente já falou algumas vezes até aqui em conversas, né, em outros tópicos, mas é a questão do dormir, do sono, né? Dormir mal, quer dizer, aumenta o risco de problema cardíaco? Aumenta sim. Meu Deus do céu. Aumenta. Bom, agora as pessoas desmaiaram lá em casa, porque eu vou te dizer, a maioria das pessoas hoje dorme mal. Então, esse é um problema, né, que está virando uma epidemia, praticamente, mas existem várias evidências, né, de estudos populacionais, de análise conjuntas de vários estudos envolvendo centenas de milhares de pacientes, né, que são seguidos ao longo do tempo. Então, existe mais ou menos um consenso de que são necessários pelo menos 7 horas de sono para a gente não ter um risco aumentado de ter um evento cardiovascular. O meu diretor aqui, o Adriano, está perguntando no ponto eletrônico aqui, que eu escuto ele, eu acho que ele quer saber sobre as cestinhas, né? O dormir à tarde, por exemplo, se a pessoa não dormiu bem à noite, dormir à tarde, ou pelo menos se dedicar, né, até alguns minutos de sono, talvez até na empresa, muitas vezes as empresas Sim. têm feito isso. Isso diminuiria esse risco? Eu te diria que isso é uma forma de aliviar o estresse, mais do que compensar pela noite mal dormida. O que a gente precisa são de 7 horas de sono reparador, né? Ininterruptas. Ininterruptas, né? Para a gente poder ter um sono saudável, vamos dizer assim. Existem estudos mostrando que aqueles que dormem pouco, menos de 5 horas por noite, 6 horas por noite, eles têm um risco maior de fazer um acidente vascular cerebral e um infarto. E o mais interessante de tudo é que tem um estudo que, na realidade, eu vi hoje à tarde, né, mostrando que adolescentes também, que dormem menos do que 7, 8 horas por noite, têm um risco maior de, no futuro, vir a se tornar cardíacos ou hipertensos ou terem outros problemas de saúde. Então, não são só as pessoas, os adultos, mesmo os jovens, e talvez a necessidade de sono deles seja até um pouco maior do que a população geral. Pois é, isso é uma coisa que nós vamos ter que falar outro dia, né? Porque o nosso tempo está se encerrando, mas essa questão de que cada um tem um horário de sono às vezes também. Né? Os mais idosos, inclusive, têm um sono menor, né? Menos horas de sono. Mas aquele limite das 7 horas é importante de ser alcançado, porque isso divide, né, quem vai ter um risco aumentado e quem vai ter um risco igual à da população em geral, certo? Então, tanto a qualidade quanto a quantidade de horas dormidas são importantes. Nem que a pessoa tenha que tomar remédio para dormir, se ela chegar à conclusão de que não está dormindo bem? Se for necessário, ok. Né? Mas o importante é ter 7 horas contínuas de sono de boa qualidade, né? Que a pessoa sonhe, tem o chamado sono REM, que é o sono reparador, né? Para o sistema metabólico se adaptar e não ficar constantemente em estado de alerta, porque é isso que eleva os níveis de adrenalina e que faz com que pressão arterial e frequência cardíaca subam. Arritmia, essas e coisas, arritmias, né? Também, com certeza. Tá bom, obrigada então, Gilberto, mas vamos voltar a falar, viu, sobre esse assunto, porque eu acho que as pessoas se interessam bastante, Com né? certeza. Obrigada, valeu. Gente, falando aí em dormir, né, mas também tem aí um cantinho da sua casa que você relaxa, né, que você recebe as pessoas, sua família, amigos, enfim, e que tem que ser aquele cantinho aconchegante, né, que abraça a gente, o móvel certo para aquele lugar ali. Isso você encontra na Lemertz. Dá uma olhadinha. Bom,
agora a gente vai para um breve intervalo comercial com o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689 e Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas, porque os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher, comigo já está aqui doutora Luiziane Tomazoni, né? Ela que vocês sabem que é da odontologia integrativa, também estética. Ela que não estava vindo no estúdio, estava de férias, estava no Japão. Seja bem-vinda, Lu, de volta. Muito obrigada. E na verdade hoje ela vai falar de um assunto muito importante, mas que a gente não pensa muito sobre isso, e eu nem acreditei, para dizer a verdade. Ela me falou, sério? Gente, a gente sempre associa o creme dental ao flúor, né? Só que, segundo estudos, né, que não é a opinião da Lu, vamos deixar bem claro, mas estudos que dizem que o creme dental com flúor pode trazer problemas para outras áreas do corpo, é isso? Exatamente. Então, surpresa. Então, é uma informação que está vindo, está se atualizando a todo momento, né? Porque quando eu me formei lá, quase 30 anos atrás, nós aprendemos que o flúor, ele remineraliza o esmalte, então ele previne cárie, e isso é fato. Inegável, ele realmente faz esse trabalho. Quanto a isso, não temos... Mas ele é dirigido para aquela área ali. Exatamente, né? Então não temos dúvida em relação a isso. Mas a gente sabe também que a questão da saúde, os estudos estão se atualizando cada vez mais, e uma grande preocupação hoje em dia são as toxinas. Então, assim, não tem como negar que a comida não é mais a mesma de hoje, de antigamente. É por causa da industrialização também, né? Exatamente. A água não é mais a mesma. Existem os parasitas que a gente adquire comendo alimentos, bebendo água, que acaba sendo prejudicial ao nosso intestino. Existe também o estresse emocional. Que até o doutor Gilberto acabou de falar aqui. Exatamente, que gera uma toxina endógena, né? Então, tudo isso acaba gerando uma toxina. E nesse cenário, o flúor se enquadra, porque ele é um elemento químico. Então, ele é benéfico ao dente, sim, mas ele se torna tóxico para o nosso sistema. Sistemicamente falando, né? E aí, o que eu quero trazer mais assim, então não tem como negar que o flúor, ele é importante para o dente. Mas aí a importância da odontologia integrativa, né? Porque tu vai realmente conversar com a pessoa, foi o que tu me disseste, e se tu vê que não precisa do flúor, né, em determinados casos tu vai retirar. Exatamente. Então, como eu cuido dessa parte integrativa, eu sempre procuro olhar o paciente como um todo e analisar sistemicamente como é que ele se encontra. Então, eu, dentro da minha prática, eu optei por outras formas de prevenção de cárie que não seja o flúor. Claro que existe aquele caso que o paciente precisa de um aporte de flúor porque está com um problema sério no dente. Então, assim, cada caso é um caso. Claro, e daí tentar também usar o menos tempo possível, talvez, né? Exatamente. E o que se sabe também? Em torno do ano de 2000, mais ou menos, teve a decodificação do DNA. E aí surgiu a epigenética, que é algo que se fala muito hoje em dia, né? Então, que nós conseguimos modular a nossa expressão gênica, ou seja, os hábitos alimentares, hábitos de atividade física, o sono, né, que o Dr. Gilberto acabou de falar também. Exato. O estresse, as pessoas estressadas, elas geram toxinas. Relacionamentos tóxicos, não é clichê falar, existe realmente essa toxicidade que a gente acaba tendo com convívio com pessoas. Claro. Né? Então, desde essa época, né, que surgiu, e também surgiu essa parte integrativa, que hoje se fala muito, né, nós sabemos que tudo isso pode ser modulado. Então, a minha opção vou tentar mudar a forma de prevenção, né, abrangendo um outro lado que não seja somente o uso do flúor. E assim, existem estudos, por exemplo, na China, que eles detectaram um nível elevado de flúor na água e aí relacionaram com crianças com um QI reduzido. Nossa! Sim, teve também um estudo populacional no Canadá,
onde eles viram que altos níveis de flúor na água estava gerando um aumento do TSH, que é um biomodulador da tireoide, e que pessoas estavam tendo problemas na tireoide e problemas ósseos. Então, assim, cada vez mais está vindo isso para a gente, né, essas informações, e eu acho que a gente precisa se preocupar muito com a prevenção. Né? Então, baseado nisso, a minha postura está sendo um pouco diferente, né, do que até então se fazia. Não, é importante mesmo, é isso. Vamos só ressaltar que não é a opinião, tá, da doutora Lui, mas sim alguns estudos que ela está trazendo aqui que já detectaram isso, né? Esse problema que o flúor poderá ocasionar em alguns casos. Então, aí, claro que cada caso é um caso, vai lá na doutora Lui e vai conversar com ela, né? Se possível, vai usar o flúor menos. E só mais um comentário, até agora, essa semana passada, eu estava lendo alguns estudos. A União Europeia, por exemplo, já tem vários países onde eles aboliram, não tem mais flúor na água. Estados Unidos também está em vias de acontecer isso. Então, assim, são coisas novas, né? Mas que a gente está vendo que as pessoas, graças a Deus, né? Só teríamos que ver como tratar essa água, né? Porque... Sim, sim. Aí já tem um outro problema. Claro, mas eu imagino que vão ter outras alternativas, né? Com certeza. Pensando numa saúde de uma forma geral da pessoa. Tá bem, mas obrigada pelas informações aí, super importantes. Obrigada, viu, Luiz? Obrigada também. Gente, você já ouviu falar em testamento vital? Esse documento permite que você deixe registrado quais cuidados deseja receber caso não possa mais tomar decisões sobre a sua própria saúde. A doutora Virgínia Lobato Flores explica o que você precisa saber sobre esse assunto também tão importante. Oi, Regina. Bom dia. Um bom dia para o pessoal de casa também. Com o aumento da expectativa de vida, é fato que todos viveremos mais. Mas por acaso você já parou para pensar em quem vai cuidar de você, caso você não tenha condições de gerir a própria vida no futuro? Porque sim, infelizmente, isso pode ser necessário. Muita gente não sabe, mas existe um documento jurídico denominado testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade, onde é impossível indicar uma pessoa da sua confiança para tomar decisões em nome do próprio testador, caso ele perca a capacidade civil para fazê-lo. Além de deixar as intenções de tratamento devidamente escritas e pré-determinadas, você vai incluir um representante de saúde, que é o seu procurador. Ali ele vai saber exatamente quais são os limites e principalmente as suas vontades. O testamento vital é uma ferramenta crucial para garantir que os tratamentos médicos do testador sejam respeitados lá, no final da vida, proporcionando uma morte digna e de acordo com os seus valores e desejos pessoais. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que a vida tome um determinado curso e, perdendo a capacidade de fazê-lo, as pessoas vão determinando que ela tome uma outra forma. A função do testamento é assegurar que o manejo da dor e outros sintomas desconfortáveis sejam adequadamente abordados, respeitando a vontade do paciente de prolongar ou não a sua vida em condições de muito sofrimento. No testamento vital, o testador pode declarar que não quer ser submetido a nenhum tratamento extraordinário que não traga melhora no seu quadro clínico e que seja permitida uma evolução natural da doença. Além disso, tem inúmeros outros pontos que podem ser tratados no testamento. O ideal é que seja definido com a ajuda de um médico de confiança ainda em vida. Sobre o médico, ele poderá ou não seguir as determinações do testamento vital, desde que elas não conflitem, com as diretrizes médicas. Então, você não tem aí as rédeas da sua vida? Por que não deixá-las, então, previstas em caso de uma incapacidade? Gostou dessa dica? Aqui no Band Mulher eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia. Ótimas informações, como sempre. Bom, no Espaço Estilo Simoneto, hoje eu estou recebendo a Karine Mello. Tudo bem, Karine? Seja bem-vinda. Obrigada. Já vamos começar falando de reforma, hein? Olha, isso é uma coisa que sempre dá, que nem dizia minha mãe, pano pra manga, né? Gente, quais são os principais erros, assim, Karine, que as pessoas cometem ao iniciar uma reforma? E como é que o teu trabalho pode ajudar
dirimir isso, né? Excelente. Então, na verdade, o maior erro é começar sem um planejamento. É fundamental planejar a obra antes de iniciar. É comum alguns clientes chegarem até mim já com a obra iniciada ou contratado já o prestador de serviço, mas não tem um projeto. Então, a possibilidade de erros, né, de custos elevados, a falta de controle de materiais é muito maior do que se tu fizer um planejamento. E aí é onde eu entro, né? Então, eu digo sempre para o meu cliente que, de maneira geral, que a gente comece com um tempo antes mais hábil de planejar, de pensar no projeto, sem muita pressa para iniciar a execução, para que a gente possa conversar, detalhar, pensar sobre os acabamentos, porque também acontece muitas vezes do cliente, por falta de conhecimento ou às vezes na ansiedade de finalizar, começar a pensar em coisas que não casam entre elas, né? Acabamentos. A gente quer coisas que não são possíveis. Também. Exatamente. Então, assim, pensam em cores que não casam com aquele revestimento, né? Enfim, e aí o meu trabalho é esse, é organizar de maneira prática e objetiva, trazendo a funcionalidade que o cliente precisa, mas principalmente com planejamento, com cronograma, com ordem, né? Com custo previsto. A gente sabe que existem imprevistos. Claro que sim, principalmente em obra, né? Derruba uma parede, aparece uma coisa que não estava previsto. Porém, se a gente tem um planejamento antecipado, esse investimento e esse imprevisto, ele pode ser reduzido. Com certeza. Tá? Então, essa é a minha trabalho. Se tu pudesse, então, dar um único conselho para essa pessoa que já está pensando aí em, planejando, né, digamos assim, uma reforma, né, ou construir, por exemplo. Planejar. Planejamento é fundamental, porque assim, Regina, se eu não consigo me organizar com antecedência, é fato que eu vou cair no erro, né? Então, assim, hoje mesmo eu conversei com um cliente que está querendo construir e ele foi super assertivo na minha procura no que diz respeito ao espaço de tempo que ele tem para iniciar a obra dele. Porque agora a gente vai conseguir conversar com tempo para pensar no projeto, e é um projeto arquitetônico que vai iniciar do zero. Então a gente tem tempo para criar e planejar toda essa obra sem que ele tenha um custo inesperado, né? Sair da onde, eu vou partir de onde e vou chegar aonde. Então é muito importante, para que não cometam esses erros, que a gente planeje. E isso, de preferência, eu sempre peço que o cliente comece com tempo antes da obra iniciar, não com o pedreiro dentro de casa já. É verdade. E o que as pessoas mais buscam, assim, numa reforma, né, de interior de casa? É buscar mais aconchego, mais funcionalidade? Houve uma mudança significativa da pandemia para cá, né? As pessoas ficaram mais em casa, em função até da própria pandemia. Houve uma mudança também de trabalho, então as pessoas trabalham em casa. Então elas querem praticidade, funcionalidade. Elas não querem mais só uma casa bonita e decorada, também, mas que ela seja funcional e seja prática. E isso é o que eu consigo trazer para o meu cliente. Muitas vezes ele nem consegue dizer. Ele sabe que ele quer, mas às vezes ele não consegue verbalizar. E o meu trabalho é esse, é conseguir traduzir através da fala do cliente as emoções dele num projeto concreto. Então, sim, a maioria das pessoas procuram isso, funcionalidade, praticidade e um ambiente agradável para a sua convivência familiar, né? E eu acho que uma coisa também importante é a gente buscar o arquiteto, muitas vezes, pelo estilo também, né? Se tu pudesse dizer aqui pra gente, que vai poder, claro, qual é o teu estilo, assim, né, de trabalho, né, a abordagem, digamos assim, da arquitetura? Eu tenho uma abordagem que eu gosto muito de explicar para o meu cliente, que é colaborativa. O meu trabalho, ele é em parceria com o meu cliente, né? Eu procuro fazer com que o cliente se sinta à vontade para trazer também as suas ideias. Porque é muito importante que, ao fechar o projeto, eu entregar a casa, o apartamento ou a sala comercial, o cliente olhe e diga: isso aqui era o que eu queria, isso tem a ver comigo, isso é a minha cara. Então, não adianta a arquiteta trazer a assinatura e dizer: isso aqui é a assinatura da arquiteta, mas o cliente não se identificar. Então, quando eu falo da abordagem colaborativa, ela quer dizer que eu vou trazer a minha parte técnica, todo o meu conhecimento, eu vou organizar com planejamento, com a harmonia dos materiais, mas sim considerando a personalidade e o estilo e as vontades do próprio cliente. Tá bom, te agradeço, viu, Karine? Eu fico feliz com Valeu com o convite. Mesmo. Imagina, volte outras vezes aqui. Obrigada. Gente, hoje a ACG Home Care e a atriz Luísa Tomé, que é a embaixadora da marca, trazem uma dica importante demais, viu? Que é o uso adequado do filtro solar e os melhores horários para a saúde.
Fala aí, Luísa. O verão está aí e claro que precisamos usar filtro solar, não é? O ideal é acordar e usar filtro solar para proteger a pele da exposição excessiva ao sol, ou mesmo às luzes de casa. Verdade. Se for levar seu familiar mais idoso para passear, ou mesmo para tomar aquele solzinho para ajudar na produção de vitamina D, não esqueça de passar o protetor solar adequado. E lembre-se, sol somente antes das 10 horas da manhã e depois das 16. ACG Home Care, 25 anos. Recado sempre muito importante, né? Vamos então para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, em Porto Alegre, e também na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e o assunto já vai direto para ela aqui, que vocês já conhecem, a nossa dermatologista Stephanie Mainardi Serolin. E Stephanie, março chegou, para muitos início, né, de tudo, porque tem muita gente que não parou de trabalhar nunca, mas tem gente que está voltando às rotinas, enfim. E aí a gente também tem que pensar na nossa pele, no nosso cabelo, nas unhas, aliás, em tudo, né? E até nos procedimentos que a gente queira fazer esse ano, né? Exatamente, agora o ano está começando para muitas pessoas e, de certa forma, é quando as pessoas, num geral, voltam a se cuidar. Não é só pelo trabalho, mas a época do verão é uma época que se expõe muito ao sol, piscina, mar, passeios ao ar livre, o próprio calor tem muita influência na nossa pele, no nosso cabelo, mesmo para quem não frequenta piscina e praia. Então é uma época que as pessoas geralmente voltam para o consultório, voltam a buscar atendimento para começar a se cuidar. E aí a gente fala da importância tanto de revisar pintas e sinais pela exposição solar do verão, quanto começar a usar os clareadores. Já é possível começar a clarear áreas que escurecem no verão, como axila, virilha, interno de coxas, que são áreas que podem escurecer pelo atrito. Então o uso de regatinhas e roupas mais cavadas pode fazer com que essas áreas escureçam. Então agora é uma época que o calor já começa a dar uma amenizada e já dá para começar a tratar essas regiões. Manchas também, né? Manchas, então quem tem melasma ou quem manchou por queimadura solar durante o verão, já pode começar os protocolos de um cuidado mais intensivo, até para preparar a pele para os procedimentos de inverno, né? Que a gente fala assim que procedimentos aqui no Rio Grande do Sul, que a gente opta por esperar para fazer nessa época de temperatura mais amena, como os peelings, os lasers, geralmente são procedimentos que precisam de um preparo da pele, e também pelo de tempo sem sol, né? Pelo menos 4 a 6 semanas de preparo. Então essa época é ótima para iniciar as consultas e começar o preparo para esses tratamentos de inverno. Sem falar que geralmente as pessoas fazem lá a sua toxina botulínica, o seu preenchimento no final do ano, para estar bem, né, no Réveillon, festas, no Natal, claro. E aí agora já está na época de voltar a fazer novamente o seu botox, a refazer o preenchimento. Então agora é uma época assim que as pessoas voltam a ter esse cuidado. E que muitas vezes estão com problemas de pele devido ao verão. Micoses, manchas por queimaduras ou manchas por exposição às frutas cítricas, que a gente já conversou por aqui. Agora é uma época que já dá para começar a tratar tudo isso, sem falar nos cuidados com os cabelos, que sofrem, principalmente o cabelo feminino, né? Os fios, pela exposição solar. E até eu te perguntar isso, quer dizer, quando a gente fica muito tempo com o cabelo em exposição, e também praia, piscina, enfim, pode ter uma queda, de repente, maior de fios do que a pessoa tinha ou não? Não, eu acho que o maior dano nessa época é ao fio mesmo, porque o sol resseca o fio, faz o fio ficar mais quebradiço. Então, assim, agora é uma época muito boa para reforçar os cuidados com o fio do cabelo. Hidratação, fazer máscaras em casa. Sabe que eu sou muito fã da umectação com óleos. Então são coisas que as minhas pacientes podem fazer em casa, recupera muito fio e sem o custo, muitas vezes, do salão.
Porque às vezes com o que tu pagaria com uma hidratação no salão, tu compra uma máscara muito boa que vai te render 5 a 6 aplicações. Tu consegue comprar um óleo para umectação, fazer semanalmente. Então, assim, é legal as pessoas saberem que a dermatologista pode auxiliar nisso, nessa escolha desses produtos também, né? Com certeza, a gente ajuda, né? Porque o dermatologista é o especialista em pele, cabelos e unhas. Então, todas as doenças e cuidados referentes aos anexos cutâneos que a gente fala, nós cuidamos. Então, a gente pode sim orientar para que as pessoas comprem os produtos certos, para fazer o tratamento certo. A essa época também vem muitas pessoas com doenças de couro cabeludo que pioram pelo excesso de suor e do calor. Então agora já os tratamentos começam a fazer mais efeito, parece. No verão, às vezes a pessoa usa os produtos e não nota uma diferença tão grande porque o couro cabeludo está sempre úmido, sempre exposto ao calor. Então é uma ótima época para fazer a sua consulta e fazer o planejamento dos próximos passos, tanto quando a gente fala de estética, quanto a gente fala de saúde de pele, de doenças de pele, como por exemplo a psoríase. É uma doença que geralmente melhora no verão pela exposição solar e no inverno pode voltar a piorar. Então é bom que quem tenha já faça a consulta, já tenha as orientações de quais são os tratamentos que podem tratar. Exatamente. Sim. Tá bom, Stephanie. Muito obrigada por hoje. Sempre muito bom estar aqui. Ah, nós sabemos, nós também achamos. Sábado que vem tem mais. Bom, gente, e agora a gente vai conversar com a Josie Pacheco, né, que hoje vai falar sobre um desafio que todos nós enfrentamos, a procrastinação. Quais ferramentas que nós podemos utilizar para evitar adiamentos e cumprir as nossas tarefas? Ela explica agora. Bom dia! Hoje eu trago uma reflexão sobre a procrastinação. A procrastinação é um comportamento que envolve adiar tarefas ou atividades, mesmo sabendo dos benefícios de as fazer. Pode ser causada, pessoal, por fatores psicológicos, como a ansiedade, depressão, insegurança, medo do fracasso ou o perfeccionismo. A procrastinação pode afetar a vida pessoal e profissional, causando estresse, perda de produtividade e queda na qualidade do trabalho. Para superar a procrastinação, é importante identificar as causas e adotar estratégias de gestão do tempo. Adiar a realização de tarefas pode ser normal em alguns momentos, seja por cansaço, estresse ou outros motivos. No entanto, a consistência pode indicar a procrastinação recorrente. Defina uma rotina e faça uma tarefa de cada vez. Ao entender que existe um problema de procrastinação, é importante investir, sobretudo, na sua organização. Para isso, defina um calendário, seja semanal, quinzenal ou mensal. Organize os dias e horários para realizar suas tarefas que já estão previstas. Quando temos um dia cheio de afazeres, é comum que se misture tudo, mas não é indicado que se faça isso. Procure começar e finalizar cada tarefa para seguir adiante. Divida as tarefas mais longas em subtarefas. Reserve um espaço do seu dia a dia para fazer um processo de cada vez. É importante manter um compromisso com as subtarefas, que seriam as tarefas menores. Caso contrário, a chance de procrastinar é grande. Utilize recursos para bloquear as distrações e os estímulos externos. O seu local de trabalho ou estudo estão adequados para isso? É importante escolher um local silencioso que não tenha tanto contato com distrações, como os TVs ou passagens de muitas pessoas por ali. É possível definir o tempo de uso para os aplicativos e bloquear as notificações. Para isso, explore as configurações dos seus dispositivos digitais. A terapia integrativa pode ajudar os indivíduos a modificar hábitos procrastinadores e crenças limitantes, substituindo-os por alternativas saudáveis. Se você luta consigo mesmo há muito tempo para parar de procrastinar e não obteve sucesso até o momento, considere consultar com um profissional capacitado. Alguns diagnósticos como TDAH, o TOC, autismo e depressão, entre outros, nos levam a procrastinar. Além disso, o sono irregular, a má alimentação e a falta de exercício físico também auxiliam na procrastinação. As terapias integrativas nos auxiliam ao combate dela. Um ótimo final de semana a todos.
Pois então, esse é um assunto importante, né? Procrastinação aí, quando a gente empurra sempre as coisas. Eu tô com uma pessoa aqui, que é a Luciene Scherer, e ela sempre fala sobre esses assuntos todos. E agora a gente aproveitando para falar de março, que a gente falou aqui com a Stephanie a mesma coisa, essa coisa do início, reinício para muita gente, né? Só que às vezes o reinício é complicado para muitas pessoas, né, Luciene? Bom dia, Regina. Obrigada pelo convite mais uma vez. Mas o início é complicado. Algumas pessoas chegam até a ficar desmotivadas nesse início, assim, aquele pensamento, né? Ah, agora eu vou ter que encarar o trânsito, eu vou ter que buscar os filhos na escola, tudo vai voltar. Mas não te parece, às vezes, que as pessoas também buscam muito o problema, né? Em vez de buscar, de repente, o lado positivo disso? E até a aceitação, né? Porque se a gente pensar, esse período do ano, ele é um padrão que se repete. Assim como a gente tem o padrão em dezembro, que se repete, aquela correria, março também se repete, né? Então as pessoas voltam a trabalhar, elas voltam às suas rotinas, voltam às escolas, o trânsito volta. E aí o que acontece? Como é que a gente lida, né? Com as rotinas, principalmente. Com essas rotinas e com essa sensação. Muita gente tem dificuldade, né, com a rotina. Muita gente tem dificuldade. Que dica, assim, tu daria para as pessoas poderem voltar numa boa para a rotina? Eu acho que tem algumas dicas bem simples, assim. A primeira é de novo, a gente acaba falando em planejamento. Ah, mas como é o planejamento, né? Pensar um pouquinho nesse retorno um dia antes, né? Às vezes não é necessário, eu tô de férias, mas eu vou ficar ali até não quero pensar nisso. Segundo, eu não vou pensar nisso. É importante pensar nisso, porque quando a gente pensa nisso, levemente, né, Regina, não é um pensar assim, nossa, agora eu vou entrar no meu computador e vou fazer todas as coisas. Não, levemente, dá uma olhada na agenda, vê o que tu tem para a semana, dá uma organizada, olha os horários dos filhos, né? Até porque senão tu vai acabar ficando mais cansada do que o normal. Exatamente. Né? Porque tu não está organizada para aquilo. Então esse é o primeiro ponto, esse certo retorno, assim, né, fazendo de uma forma leve. Um outro ponto que eu acho fundamental e que a gente já falou aqui sobre isso é aquela perguntinha simples. O que eu posso resolver de maneira rápida essa semana, hoje? O que eu consigo resolver em 5, 6 minutos, né? Até a técnica de gestão do tempo o que eu consigo resolver em 2 minutos. Mas vamos estender isso um pouco, né? Porque é quase impossível resolver. Uma chance maior, né? Para essa pessoa que está voltando. Vamos flexibilizar e dar uma chance maior. Então, assim, em 5 minutos, em 6 minutos, coloca isso no início da tua rotina, no início do teu turno de trabalho, no final do dia. E aí são aquelas coisinhas, né, que acabam vindo também nesse mês e que no padrão elas normalmente vêm, mas é organizar as tarefas extras, às vezes, dos filhos, da família, supermercado, uma coisa que a gente falou hoje aqui várias vezes do sono, né? Quer dizer, até o sono a gente precisa reorganizar, porque na verdade dormia tarde, estava completamente relaxado. Exatamente. E agora vai ter que voltar. Tem que ter planejamento também, porque se a pessoa segue naquela rotina festiva, né? O tempo todo, quando retorna, ela também retorna cansada, desmotivada. Então é importante, assim, 2, 3 dias antes, retomar as suas rotinas, né, de sono, de exercício, para que aquilo seja leve. Eu acho que o grande problema é que as pessoas não tornam esse retorno leve, ele fica pesado. E aí quando ele fica pesado, tudo fica difícil, né? E a questão do humor também, né? Que muitas vezes a gente se deixa ficar mal-humorado pensando nas coisas. Esses dias a gente ainda falava no Manhã Bandeirante sobre essa questão de pensar a vida é viajar, é aproveitar, é se divertir. Não, mas a vida também é trabalhar. A vida também é trabalhar e a maior parte do tempo a gente está trabalhando. Então eu acho que uma coisa é também tornar isso leve. Né? Tornar isso leve, que bom, né? Às vezes eu não gosto muito de usar essas palavras muito clichês, assim, né? Gratidão, ressignificar, mas às vezes é importante a gente pensar assim, vou falar diferente.
Em vez de eu falar assim, nossa, vou retornar, que bom que eu vou retornar. Que bom que eu vou retornar porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma rotina. E isso é bom, né? É bom para mim, eu produzo, eu consigo, né, os meus retornos financeiros. Então isso é importante. E uma dica que eu sempre sei que tu dá e que é importante é essa questão do organizar talvez no papel, né? Escrever. Ou no computador, ali no celular. Escrever, organizar. Né? Às vezes é legal ter um caderninho, né? Eu gosto de escrever papel e caneta. Eu também adoro escrever. Então eu tenho meu caderninho ao lado ali da minha cama, porque eu tenho uma ideia, eu tenho uma questão de, preciso organizar alguma atividade de trabalho, eu anoto, porque isso facilita. Então daqui a pouco, se a gente, num caderninho, o que eu preciso minimamente para estar organizado nesse retorno? Coloca ali 5 coisas que são importantes, 4 coisas que são importantes, isso já vai te dar uma sensação assim de realização, né, que as coisas estão acontecendo. E outra coisa que eu acho importante é as pessoas se permitirem. Se permitir, assim, eu tô chateado porque eu tô voltando à rotina, ok estar chateado, porque é bom estar de férias. Né? É bom estar de férias, mas ao mesmo tempo que se permite, tem que pensar assim, olha, ok, né? Eu voltei, acabou a chateação, eu preciso avançar. Claro, né? Exatamente. Então não é aquela coisa assim, nossa, eu vou ficar agora todos o restante dos meses do ano chateado, pensando que um dia eu vou ter férias. E aí tem uma coisa legal que é trazer momentos de férias para o teu dia a dia. O que é momentos de férias? Vou respirar um pouquinho, estou no meio da minha rotina, vou fazer um exercício de respiração, vou tomar uma água, um cafezinho, vou dar uma caminhada. Um chimarrão que eu tomava lá na praia. Um chimarrão que eu tomava na praia. Então, ter esses momentos de férias não torna todo o resto do ano tão pesado. Não, e encontrar os amigos também. Encontrar os amigos, ter também na seus empresa, hobbies. chamar os amigos para jantar, ir jantar fora, quer dizer, são ter seus hobbies, né, os exercícios, fazer caminhada. Mas em que horário eu vou fazer isso? Bom, não posso caminhar, mas quem sabe eu subo escada em vez de pegar o elevador. Como tu falou também, é todo ano a mesma coisa. Então basta que a gente já se organize. Não ficou bom nesse ano, pro ano que vem vai ficar melhor. Exatamente, e até fazer uma avaliação. Olha, o que tornou muito difícil esse meu retorno? No ano que vem eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Luciane Scherer, muito obrigada de novo por ter vindo aqui ao Band Mulher. E claro que a gente fica por aqui, né? O Band Mulher tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e na Liberdade 46 em Canoas, ambientes lindos e modernos só na Simoneto. Fique agora com o programa Band Entrevista com o Fabiano Brasil. Beijinho. Tchau, tchau.